Senhor em Atos 2. Glória a Deus, teremos consagração de novos diáconos também. Aleluia. Presbíteros. Deus está levantando uma geração forte nesta igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia. Atos 2. Vamos lá? Todos encontraram? Todos encontraram? Atos, livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes das Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém? Diga glória a Deus. Mosto é vinho. Estão bêbados. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós falamos domingo passado sobre a igreja ser revestida desse poder, ser cheia, ser batizada com o Espírito Santo. É muito importante haver o batismo por arrependimento, o batismo que tem esse símbolo de um novo nascimento, você ter uma nova vida, o batismo nas águas, amém? É muito importante. Quem não tomou essa decisão, a Bíblia nos fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo, amém? Então, esta é uma primeira fase, é uma primeira etapa na vida do cristão, ser batizado nas águas. Descer as águas do santo batismo. Ali é uma confissão pública que você aceitou, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e que você está disposto a caminhar com Jesus dali para frente. Aleluia, que você recebe uma nova vida no Senhor, e agora a velha criatura morre e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Mas não fica só aí. A Bíblia apresenta o batismo no Espírito Santo, que não é uma condição para a salvação. Ah, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Será que eu vou ser salvo? Será que eu sou salvo? Não é condicional à salvação. Nós não vemos teologicamente algum indício que diga explicitamente que pessoa que não é batizada no Espírito Santo não será salva. Não.
Mas, com toda certeza, esse batismo no Espírito Santo, ele vai gerar poder, intrepidez, autoridade, força para você permanecer firme no caminho do Senhor e não titubear na sua fé. Está compreendendo? Amém? Esse batismo com o Espírito Santo fará com que você tenha uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Aleluia. Uma autoridade de Deus. Aleluia. Onde você vai receber poder do Senhor, para proclamar o Evangelho, para ganhar vidas para Cristo, para orar pelos enfermos, pelos cativos, e eles serem libertos, pelos enfermos e serem curados no nome do Senhor. O Espírito Santo nos dá ousadia. Amém? Glória ao nome do Senhor. E eu quero falar para você, você que já é batizado no Espírito Santo, que já fala em línguas, porque a evidência primária de alguém batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Né? Se você ver na palavra de Deus, você vai perceber que quando havia o batismo do Espírito Santo, imediatamente havia o falar em línguas. Amém? É muito importante, se você já fala em línguas, buscar outros dons, buscar o dom que Deus tem para você. Aleluia. A Bíblia nos diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, há variedades de dons. Há dom de profecia, há dom de revelação, há dom da palavra do conhecimento, há da palavra da ciência, há dons de contribuição, há dons pessoais, ministeriais, há dons que edificam a igreja do Senhor. Amém? Então, há dom não só de línguas, mas de variedade de línguas também. A Bíblia nos apresenta muitos dons. Não só os 9 dons que são catalogados em um capítulo. Se você olhar de modo geral na palavra, você vai ver que há cerca de 30 dons que a Bíblia nos orienta. Amém? Nos mostra. Também nos fala que se nós não tivermos o amor, aleluia, de nada disso haverá proveito. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, de nada me valeria. Então, nós vamos entender o quê? Que nós precisamos desse revestimento, desse poder de Deus nas nossas vidas. Amém? É uma outra fase da caminhada cristã. Né? Se você achava, eu não preciso, porque muita gente realmente não busca, vive uma frieza espiritual, vive uma religiosidade muitas vezes, mas não está vivendo uma intimidade, um relacionamento mais profundo no Senhor. Então nós precisamos desta presença gloriosa. Aleluia. Eu falei domingo passado, recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Jesus esteve 40 dias com seus discípulos, após a sua ressurreição. Então, entre a Páscoa e o Pentecostes, são 50 dias. Amém? Diga glória a Deus. 50 dias, por isso a palavra Pentecostes no grego, Shavuot no hebraico, que significa a festa das semanas, e também Shag HaGatzir, que significa a festa das colheitas. Amém?
Yom HaBikurim, festa das primícias, acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus, ressurreto, esteve 40 dias com os seus discípulos. Você pode ler Atos, capítulo 1, você vai perceber isso. E aí ele fala, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficaram 10 dias buscando, na expectativa da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, até a festa de Pentecostes, nós temos aí ainda 10 dias. O que era essa festa? Era uma festa relacionada à colheita, era uma festa onde que vinha pessoas de todas as partes, de várias nações, né? E ali havia uma promessa de Deus, aonde que havia então essa expectativa, porque o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aleluia, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia. O Espírito Santo que vos convencerá acerca do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O Espírito Santo estará convosco. Vocês não serão uma igreja fraca, inoperante, vocês serão fortes com o Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, havia um desejo, havia uma busca. Amém? E é muito interessante nós entendermos isso, que muitas vezes as pessoas acham, não há necessidade, não precisa do Espírito Santo, até hoje vivi. Que isso, irmão? Aleluia, aleluia, nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Eu me lembro que quando jovem, já falei em algumas vezes isso, que eu estava indo para uma vigília com um amigo meu, andei uns 5 quilômetros a pé, e era madrugada, a gente estava se direcionando à noite, e fomos lá orar, buscar ao Senhor. Os amigos fizeram um risoto, lá fala galinhada, é diferente, né? Fizeram aquela panelão, comemos, e daqui a pouco, agora nós vamos orar, e nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, porque você tem ministério, tem chamado de Deus, e você precisa ser usado nas mãos do Senhor. E eu me lembro que ali, eles orando por mim, e naquele momento, né, a gente ali orando, buscando a presença de Deus, e eu me lembro de ter falado uma palavra em línguas, né, porque ainda havia timidez quanto a essa busca. Falei uma palavra em línguas, mas eu me lembro que eu falei, e eu senti um vento de Deus que não sabia de onde vinha, mas eu sabia que o Senhor estava ali agindo naquela hora, naquele momento, né? E assim, Jesus soprou sobre os seus discípulos. É possível soprar, mas quando você não tem nenhuma janela aberta, ninguém soprando sobre a sua vida, e você começa a sentir aquele vento de Deus, aleluia. Então, foi algo maravilhoso, foi uma experiência, pessoal. E todas as vezes que eu ia para a escola, aí eu começava a ir para a escola, logo em seguida eu comecei a ir para a escola, sempre ia para a escola, né? Eu tive essa experiência caminhando também, era 2 quilômetros da minha casa, eu ia de manhã cedinho, e aí começava a cantar, e comecei a cantar em línguas, né? E depois, daí para frente, todas as vezes que eu orava no meu quarto, eu sentia essa experiência gloriosa, e falava em línguas, e sentia o toque de Deus, a presença do Senhor. Amém? É muito importante, aleluia, a igreja entender que
será uma igreja forte e desejar, aleluia, estar em intimidade, relacionamento com Deus. Irmão, se você negligenciar isso, algo que Deus deixou na palavra, você coloca a tua vida espiritual a risco. Aleluia. Amém, igreja? Está entendendo? Aleluia. Você precisa se fortalecer no Senhor. Aleluia. 40 dias o Senhor Jesus esteve andando, aleluia, ressurreto. 40 dias tem um símbolo muito forte também. Nós vimos 40 dias, né, a arca, né, ficou Noé dentro da arca, 40 dias. A Bíblia nos fala Moisés, 40 dias também no Sinai. A Bíblia nos fala 40 anos no deserto, e a Bíblia nos mostra que esse 40, ele é um período de transição. Aleluia. É um período de transição. Aleluia. E esse 40 representa um período de crescimento espiritual, de preparo espiritual. Aleluia. Então, aí eles continuaram 10 dias buscando, os 10 dias depois desses 40, os 10 dias que restavam, desejando ali a presença do Senhor. Aleluia, buscando, aleluia, dizendo: tu és bem-vindo, eu preciso de ti, Espírito Santo. Nós precisamos abrir os nossos lábios e dizer: vem, Espírito Santo, enche a minha vida, eu quero ter essa experiência gloriosa. Amém? A Bíblia nos mostra que em Atos 2, eles estavam assentados, reunidos, unidos nesse propósito, e é isso que a igreja tem que fazer. A igreja tem que estar unida no mesmo propósito espiritual. Amém? Se nós dissermos: vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, diz a palavra que eles estavam reunidos em um mesmo lugar, no cenáculo. Havia casas, né, poderia ser a casa de alguém, a parte superior havia esse salão, e esse era o cenáculo, e ali que eles estavam orando. A Bíblia nos mostra que havia 120 pessoas, e eles estavam buscando ali a presença do Senhor, reunidos num mesmo lugar. E de repente vem a manifestação de Deus sobre eles. Amém, igreja? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos colocar em disponibilidade a Deus. Sabe, às vezes a gente tem tempo para tantas coisas. É um ativismo, é tantas coisas, é o trabalho. Eu fico pensando que não era diferente com aqueles homens também ali. Quem sabe tinha tantas tarefas, né? As mulheres, os homens, para serem feitos, mas eles se colocaram a buscar a Deus. Eles desejaram: para aí, menos de mim, mais de ti, Senhor. Menos de mim, menos do meu eu, do que eu quero, do que eu acho que deve ser. Eu quero que tu tome as rédeas. Eu quero que tu tome a direção da minha vida. Amém? Quantas cabeçadas, quantas situações, quantas por não consultarmos, por não verdadeiramente darmos acesso ao Espírito Santo e buscarmos no Espírito Santo. O Espírito Santo é poderoso, aleluia, é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não é nenhuma força de energia, nada disso, aleluia, a terceira pessoa da Trindade. Os três são um, aleluia, glória a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vou agora
Mas, Jesus, eu vou agora, mas eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo estará convosco. Amém? Você não é órfão, você não está só. Aleluia. Está na hora de você ter relacionamento com Deus. Está na hora de você ter intimidade, saber ouvir a voz de Deus. Está na hora de você ter a visão de Deus. Está na hora de você entender que Deus é um Deus presente, não é um Deus distante, mas é um Deus que está contigo, está agindo na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eles estavam ali e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Imagina você sentado aqui e de repente vem esse som, esse poder de Deus. Foi assim sobre a igreja primitiva. Eles receberam o poder de Deus. Nós não somos cessacionistas, achando que os dons, que o poder, que o batismo do Espírito Santo ficou lá para a igreja primitiva. É para os nossos dias hoje, é para agora, é para já. Aleluia. Amém. Aleluia. Preste atenção. Nós temos 4 relatos em Atos. Nós temos Atos 2, sobre a vinda do Espírito Santo. Nós temos Atos 8, que onde os samaritanos vão receber a oração e vão ser batizados com o Espírito Santo. Nós temos Atos 10, na casa de Cornélio. Nós vamos ver que ali o Evangelho chegou e ali veio o Espírito Santo sobre eles. Pedro impõe e ora na casa de Cornélio, e eles são batizados no Espírito Santo. Aleluia. Se você quer abrir, quer conferir Atos 10, olha só que interessante. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor. Amém. Atos 10. Todos encontraram? As tuas orações. Pedro diz que as orações dele, as esmolas dele chamaram a atenção. E agora, pois, envia homens a Jope. Vamos ver qual versículo então, versículo 6. E um certo Simão, curtidor, tem sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo contado tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já à parte da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quando a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e quando lhe prepararam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto. E aqui continua. Aleluia. Deixa eu ver qual é a parte do texto que está falando. Tá. Cornélio estava versículo 23, né? Então, chamando-os para dentro, os recebeu na casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia seguinte chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu
Cornélio a recebê-los e prostrando-se aos seus pés, o adorou, mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, achou muitos ali que se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito que um varão judeu ajuntar-se e chegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Versículo 29. Vamos avançando aqui. Tá, a partir do 30. Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim apresentou-se um varão de vestes resplandecentes, dizendo: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo falará. E logo mandei chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, né? Aí vai avançando. Vamos avançar, senão 44. Oh, glória, aqui. Tendo Pedro, eis essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram circuncidados, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam do dom que o Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviram falar e magnificar a Deus. Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? E esses também receberam como nós o Espírito Santo. Amém? Então aqui houve uma inversão. Em geral, é batizado primeiro nas águas, depois com o Espírito Santo. Eles foram batizados primeiro com o Espírito Santo e depois nas águas. Que forte, né? Amém? Então, a gente entender que também Deus, ele, às vezes as regras são, a gente pensa: é assim, tem que ser assim, dessa forma, desse jeito. Opa, para aí. Deus, quando quer agir, ele vai agir, e ele faz como ele quer. Em Atos 19, os discípulos de Éfeso, né? Pedro viu que eles estavam meio assim, não entendendo muito as coisas, e que eles tinham sido batizados por João, mas não, Paulo, em Atos 19 agora, Paulo, ele pega e ele ora pelos discípulos em Éfeso. Falei Pedro, mas é Paulo. E ele impõe as mãos, né, sobre eles aqui. Mas antes de impor as mãos sobre eles, nos mostra o que é o texto, que ele batizou eles. Poxa, mas pode rebatizar? A Bíblia fala que é um só batismo, e um só Senhor e uma só fé. Os caras não estavam entendendo nada, não estavam compreendendo nada. Desceram eles nas águas. Se o batismo não tem nenhum entendimento do que foi feito, ele desceu eles às águas de novo. Amém? E aí depois ele pôs as mãos sobre eles e começaram a falar em línguas imediatamente. Está entendendo? Amém? Está compreendendo? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender. Há uma necessidade. Aleluia. Muitas vezes se tem uma fé fragilizada, se vive uma vida que flerta com o pecado, né? Então Deus vai abençoar a tua família, a tua casa. Você vai resistir ao pecado, você vai ter a força de Deus, a unção de Deus para pisar firme na autoridade do Senhor. Amém? A manifestação do Espírito Santo. Pois é, em Atos 2, o que nos fala? Que foram vistas ali línguas
repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles. O fogo, aleluia, também é símbolo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Nesse contexto, nos mostra que quando veio o Espírito Santo, línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. O fogo é símbolo de esterilização, é símbolo de purificação. Deus quer que venhamos viver uma vida em santidade, uma vida santa, santificada, uma vida em consagração, aleluia, uma vida onde que a gente realmente não tenha parte com o mundo no sentido de viver debaixo do pecado, mas que a gente esteja sendo realmente purificado, santificado pelo Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, línguas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Foram vistas essas línguas. Então, eu quero dizer para você que é visível a ação do Espírito Santo. Deus, Ele vai fazer com que as pessoas percebam esta ação do Espírito Santo. De alguma maneira, né, Jesus, no batismo de Jesus, ali que Ele nos deu o exemplo, ao se batizar, a pomba se fez manifesta, agora línguas como que de fogo, né? Então, há uma manifestação também visível do Espírito Santo de Deus. E que essa manifestação agora seja não meramente na pomba ou na língua, mas que seja em nós. Amém? Que seja através da minha vida, que seja através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E aqui nós vamos ver o quê? Que eles começaram a falar em línguas, que eles começaram a falar em línguas estranhas. Eles tiveram esse mover de Deus, né? Alguns achavam que eles estavam bêbados, né? Mas Pedro diz: como vão estar bêbados a esta hora do dia, terceira hora? E esse é o Espírito Santo de Deus, né? Então é bem provável, né? É bem provável. O texto nos diz que começaram a falar em outras línguas. Então eles não estavam falando na língua dos galileus, na língua judaica. Eles começaram a falar em outras línguas. Portanto, muitos judeus que estavam ali podiam também não estar entendendo. Se eles estavam falando em outras línguas, muitos judeus alguns judeus, quem sabe, poderiam não entender. Há uma questão que alguns dizem que ouviam falar em outras línguas, que eles falavam, quem sabe, em línguas, e o Espírito traduzia no idioma de cada um deles, né? Há quem pense, há teólogos que pensam dessa forma, mas o respaldo bíblico que eu vejo aqui maior é para que eles realmente falaram na língua das nações. E cada um podia ouvir na sua própria língua. Amém, igreja? E tremendo, né? Minha esposa compartilhou isso, né? Eu já compartilhei isso. Eu estive em Israel e lá estive diante de um árabe que Deus colocou no nosso caminho, e eu pude falar com ele em línguas, e ele entendia o que eu estava dizendo, né? E era da parte do Senhor para a vida dele, e ele compreendia a mensagem que estava sendo transmitida para ele. Amém, igreja? Irmãos, seja a língua dos céus, a língua dos anjos, seja a língua de uma nação, o Espírito Santo quer nos mover nesse sentido, a manifestação de Deus,
o Senhor que prometeu, Ele cumpre. Às vezes as pessoas ficam assim pensando, mas será que comigo? Eu acho que é para aquele irmão que é mais santo lá, é para aquele outro lá, é para aquele lá que é candidato a pastor, aquele lá, que ele já é batizado já, mas, ou para aquele irmão que está aspirando o diaconato. Irmão, é para toda a igreja do Senhor. Não é para este ou para aquele, é para toda a igreja do Senhor, é para todo aquele que buscar, sabe? A gente pensa muitas vezes, a gente vê muitas vezes no início da célula, mas eu não tenho capacitação, mas eu não tenho essa habilidade de liderar uma célula, quem sou eu? Eu vou falar o quê? E aquele medo. Alguém já sentiu, quem sabe, isso, né? Não é? Irmão, você acha quem era a maioria dos discípulos? Homens pescadores. E que quando abria a boca, era uma palavra de unção, de autoridade, que se expressava até diante dos tribunais, que eram homens que realmente proclamaram, vivenciaram o poder de Deus. É isso que nós precisamos. Amém, igreja? Aleluia. O Espírito Santo nos torna intrépidos. O Espírito Santo vai usar as nossas vidas. Amém? Talvez você diga, eu não tenho capacidade. Talvez você realmente não tenha capacidade alguma. A gente não tenha capacidade alguma. Mas pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Que não seja realmente nossa boca, mas que seja a boca do Senhor a falar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. A comunicação do Espírito Santo. Aleluia. Então preste atenção. Se nós temos no Antigo Testamento a Torre de Babel, que quando eles erigiram ela, eles começaram a querer tocar no céu, né? E se sentir, quem sabe, protegidos, porque agora se tiver um dilúvio, né? Não vai nos atingir, porque nós vamos estar protegidos nesta torre. Então, o orgulho, a vaidade, a arrogância, né? De querer tocar aos céus, né? E o homem continua cada vez mais querendo. E nós vamos vendo que essas coisas continuam acontecendo, né? Esses tempos nós estávamos falando, meu sogro é engenheiro, eu estava falando com ele, o maior prédio do Brasil está sendo do mundo, vai superar o de Dubai, né? Em Camboriú, né? Mais de 500 metros de altura, mais de 500 metros de altura. Então, Sena Tower é o nome. Então, imagine, irmãos, imagine essa coisa de querer ser o maior, de querer ser o melhor, de querer. E então, assim foi a Torre de Babel, né? Chegando lá no alto, Deus confundiu as línguas, ninguém se entendia, ninguém compreendia mais, ninguém entendia um ao outro, e aquela confusão, sabe? Quando as pessoas, elas têm a motivação errada, isso vai gerar o quê? Confusão, discórdia, não vão se entender, e são línguas que não comunicam, mas são línguas que não há entendimento, Torre de Babel. Mas quando a gente se dispõe a buscar a Deus, quando a gente se humilha diante dos seus pés e diz, eu preciso da tua presença, eu não sou nada, tu és, Senhor, vem sobre mim, vem sobre minha vida, eu preciso de ti, Senhor, vem, Senhor, sobre mim, aleluia. Sabe o que acontece? Essas línguas vão gerar unidade, essas línguas vão gerar compreensão, essas línguas vão gerar comunicação, amém? Então não é a língua que vai ficar assim
Eu tô. Não, para com isso. Em nome de Jesus. Eu não quero falar mais com o irmão, eu me chateei. Se chateou, vai lá, resolve, conversa. E é assim que a Bíblia nos ensina. Amém? Porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Amadurecimento, crescimento, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São línguas espirituais. Aleluia. Cada um ouvia sobre o quê? As grandezas de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando abrirmos a nossa boca, aleluia, vidas serão salvas. Vidas serão salvas, vidas serão impactadas. Aleluia, porque o evangelho realmente será comunicado. Sabe? Você não foi chamado para estar aqui parado, né? Você não foi chamado para ser uma peça que meramente decorativa da igreja. Você foi chamado para fazer a diferença. Amém? Amém? Eu falei, eu acho que no primeiro dia de vigília, toda vez que eu passava, vou pedir a permissão do Rogério aqui, toda vez que eu passava, orando, Deus me sinalizava esse violão aqui, né? Esse violão aqui, vou voltar para a tela aqui. Esse violão aqui, ele é um violão. Eu vejo o Rogério tocando guitarra, mas ele tá assim, tá. Já falei, Rogério, vai lá, vamos botar umas cordas nesse violão, vamos fazer uma limpeza, hidratação, revitalização, vamos dar um trato nesse instrumento, né? Então, às vezes, Deus falou comigo que tem muito crente assim, né? Assim, meramente é um instrumento, mas não está sendo útil, não está sendo usado nas mãos de Deus. Rogério é um exímio músico, tem uma habilidade fantástica, cada vez me surpreende mais com a habilidade musical dele, né? E Deus quer nos usar, sabe? Deus não quer que a gente esteja parado, arrebentado pelas situações da vida. Deus não quer que a gente esteja, né, sem função. E eu creio que aqui muitas pessoas vão ser usadas por Deus em diferentes áreas. E se você achava que você estava fazendo, você vai fazer com muito mais excelência. Pode ter certeza disso. Amém? Deus vai usar você. Em nome de Jesus. Aleluia. Pessoas vão receber o evangelho, porque você será um canal de bênçãos a proclamar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muitas almas receberão a Cristo. Esses dias eu estava vendo na internet, né, um rapaz falando, acho que no metrô, acho que era nos Estados Unidos, ele estava falando tanto em português quanto em inglês. E ele falava do amor de uma pessoa. E as pessoas ali, muitos começaram a filmar, pensando que era uma declaração de amor homossexual, né? E ele começou a falar desse amor, dessa pessoa que era tudo na vida dele, o quanto essa pessoa importava para ele, porque viu valor nele, não desistiu dele, tal. E todas aquelas pessoas puderam ouvir sobre Jesus Cristo. Amém? Sabe? Então, essas coisas, só o Espírito Santo de Deus mesmo para fazer. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos buscar. Aleluia. E eu disse que durante esse tempo, aleluia,
nós vamos estar pedindo a Deus para que pessoas sejam batizadas, não só na festa de Pentecostes. O Espírito Santo já veio sobre